Olá, gente! Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer meu bolo de fubá com goiabada, para tomar aquele cafezinho da tarde com bolo. Então, o que a gente vai precisar? Os ingredientes são esses que já estão preparados aqui para vocês verem. A gente vai precisar de 3 ovos, um copo medidor de 1 xícara ou 1 xícara. A gente vai precisar de vitamilho. Eu gosto de usar o vitamilho flocão, para mim o bolo fica mais fofinho, mais gostoso. A gente vai precisar de 1 xícara de vitamilho flocão. Vamos precisar de um pacotinho de fermento, um pacotinho de 16 gramas de fermento. Vamos precisar da goiabada cortada em pedacinhos. 1 xícara de óleo, eu uso óleo de girassol, o Sommerblumen óleo de girassol. Na verdade, a receita original é com 1 xícara, eu não gosto muito, eu ponho um pouquinho menos, digamos 3/4 de 1 xícara. Coco ralado, opcional, eu gosto muito de pôr coco ralado, mas é opcional, eu coloco meia xícara de coco ralado. 1 xícara de fermento, 1 xícara de farinha de trigo sem fermento, porque a gente já vai colocar o fermento adicional, ou vocês usam a farinha de trigo com fermento, mas aqui a gente não tem, então eu uso a farinha de trigo sem. 1 xícara de açúcar, 1 xícara de leite. Esses são os ingredientes. A gente precisa de uma forma com furo no meio, uma forma de pudim, untada com manteiga e farinha, e do liquidificador. Então vamos lá, vamos começar a fazer o bolo. Então, primeiro a gente coloca as coisas líquidas no liquidificador. Colocamos os 3 ovos. Vamos colocar 1 xícara de leite. Uma xícara de leite. Vamos colocar o óleo. Eu coloco um pouco menos de 1 xícara de óleo, digamos 3/4 de 1 xícara de óleo. Agora vamos para os sólidos. Colocamos 1 xícara de açúcar. Uma xícara de açúcar. 1 xícara de farinha de trigo. Uma xícara de farinha de trigo. 1 xícara do vitamilho, do flocão. Uma xícara bem generosa. Agora colocamos meia xícara de coco ralado. Não precisa ser aquela coisa medida precisa não. Fechamos, botamos para bater. Aumentamos um pouco a velocidade, batemos por 1 minutinho. Desligamos e agora colocamos o fermento. Colocamos um pacote de fermento, fechamos e damos uma batida só para misturar o fermento. Misturou o fermento, agora já tá pronto. Tiramos. Colocamos a massa na nossa forma que já tá untada. Já temos
temos o forno pré-aquecido a 180 graus. Pronto. Agora já temos o nosso forno pré-aquecido a 180 graus. Então vamos levar o nosso bolo ao forno. Colocamos o nosso bolo no forno a 180 graus pré-aquecido. Vamos colocar um time de 10 minutos. Vou explicar o porquê. Depois desses 10 minutos, o bolo vai ganhar um pouco de consistência. Então, a gente vem e coloca a goiabada dentro. Depois dos 10 minutos, a gente vem e coloca a goiabada dentro. Por experiência, não coloca a goiabada agora, nesse processo que ele foi ao forno, porque senão ela desce toda e fica todo no fundo do bolo. E não é o objetivo, a gente quer que ela fique no meio do bolo. Então, a gente espera 10 minutinhos. Tira o bolo do forno, põe aqui em cima com muito cuidado para não se queimar, óbvio. Depois coloca os pedaços de goiabada dentro e leva para o forno por mais 15 minutinhos. Não vai murchar o bolo, vai ficar perfeito, vocês vão ver depois. Agora falta só um minutinho para terminar os 10 minutos que a gente colocou. Depois aí a gente vai colocar dentro a goiabada, quando terminar esse um minutinho. Um minutinho, os 10 minutinhos a gente terminou. Estamos pausa no alarme. Agora abrimos o forno. Com muito cuidado. Pegamos o bolo. Trazemos para cá. A goiabada já está cortadinha porque eu não tenho muita. Pegamos os pedaços e colocamos dentro. Com a ajuda do garfo, porque o bolo está quente, colocamos e enfiamos um pouquinho dentro. Vamos fazendo assim a volta. Para cada lado tem um pedaço da goiabada. Usamos a ajuda da faca para soltar se for preciso. Colocamos goiabada em toda a parte do bolo. O forno continua ligado porque o bolo vai voltar pro forno. A gente só tirou rapidinho só para fazer esse processo da goiabada. Pronto, já tá tudo dentro. A quantidade de goiabada é opcional. Assim, no meu caso eu não tinha muita opção porque era o restinho do pote. Pode colocar um pouco mais, um pouco menos, mas o suficiente que dê pra colocar um pedaço em cada dimensão do bolo, fazendo toda a parte redonda aqui. Colocamos o bolo de volta no forno. Fechamos o forno, colocamos ele de volta lá e fazemos agora mais 15 minutos. Deixamos 15 minutos ali, na mesma temperatura, e vamos esperar para ver o bolo pronto. Bom, agora se passaram os 15 minutos. O forninho tá apitando, a gente desliga, vamos ver como é que tá nosso bolo. Tá perfeito. Vamos pro teste clássico do garfo. Pode ser também com um palito. A gente pega, abre o forno, põe uma luvinha, puxamos aqui por trás. A goiabada, algumas entraram, derreteram, outras estão fora. Colocamos o palito, saiu de um lado limpinho, saiu do outro lado limpinho. Testamos 4 cantos do bolo, tá perfeito. Desligamos o forno. Nosso bolo tá pronto. Agora a gente tem que esperar. Só precisa das 2 mãozinhas. Vamos colocar aqui. Colocamos o nosso bolo aqui. Esperamos um pouquinho para esfriar, para desenformar. Agora esperamos um pouquinho já esfriou. Esfriou um pouco. Fazemos uns buraquinhos
soltamos as laterais. Pego um prato para ajudar a desenformar, coloco o prato por cima. Muito cuidado para não queimar as mãos, claro, porque ele só esfriou um pouco, não tá muito. Viramos assim no prato. Vamos ver se soltou tudo direitinho, sem ter colado nada. Claro que não soltou tudo. Ficou colado um pouquinho. A gente pode simplesmente só descolar um pouquinho aqui. Fazemos um arranjo aqui assim. Puf. Pronto. Agora colocamos aqui para ficar bonitinho, pra gente poder levar pra mesa. Muita concentração nessa hora, pra gente não fazer uma porcaria. Viramos assim. Apesar de ter quebrado um pouquinho, você vê um pouco da goiabada aqui dentro, você vê que o bolo quebrou um pouquinho, né? Sobrou ali um pouquinho na forma. Pode se raspar ali e depois colocar aqui dentro, mas aquele dali depois a gente come também. E aqui ficou o nosso bolo de fubá. Agora a gente faz um cafezinho e pronto pro café da tarde. Bom, gente, agora que a gente esperou um pouquinho pro bolo esfriar, a gente vai cortar agora um pedacinho, porque o marido tá esperando pra provar o pedaço do bolo, né? Então, um prato. Deixa um pouquinho pra cá pra vocês verem melhor. Um prato. Pegar o bolo. Esse pedacinho aqui. Aqui, ó. Vocês podem ver que ficou um pouco da goiabada, tá bem aqui embaixo. Vamos pegar mais uma outra fatia. E como ele tá super fofo, chega vai esfarelando, ó. E assim ficou. Vou pegar um pedacinho pra mim também, que eu sou gente, né? Vamos comer, esse aqui fica pro marido. Olha só. Agora vamos fazer um cafezinho. Olha o bolo como ficou por dentro. Aqui você vê uns pedaços embaixo, uns pedaços em cima. Aqui foi aquele pedacinho que soltou. Vamos até tirar ele, vamos comer já. E aqui ficou o bolo por dentro. Agora vamos fazer um cafezinho e vamos provar como é. Agora vamos lá fazendo o cafezinho. Então pronto, tá aí o bolo com cafezinho pro lanche da tarde, um bolo super rápido de fazer, acompanhado de um cafezinho, tudo de bom. Bom apetite, gente!